Muito bem. Hoje nós vamos continuar, meditando aqui nos Salmos, né? Estamos estudando, os Salmos de sabedoria. Os Salmos têm várias categorias, mas o que nós estamos vendo especificamente são os Salmos de sabedoria nesse momento, né? Hoje nós vamos meditar no Salmo 37, Salmo de número 37. Deixa eu abrir ele aqui direitinho, para a gente poder ler. Ele é um salmo longo, eu não vou ler ele inteiro, vou ler a partir do verso, ou melhor, até o verso 11, que diz assim: Não te aborreças por causa dos homens maus, nem tenhas inveja dos malfeitores, pois em breve secarão como a relva, murcharão como erva verde. Confia no Senhor e faz o bem. Assim habitarás na terra e te alimentarás em segurança. Agrada-te também do Senhor, e ele satisfará o desejo do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele tudo fará. Fará a tua justiça sobressair como a luz, e teu direito como o meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te aborreças por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do que tramam mal. Deixa a ira e abandona o furor. Não te aborreças, pois isso só lhe trará mal. Porque os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no Senhor herdarão a terra. Pois dentro de pouco tempo o ímpio não mais existirá. Olharás para onde ele mora, mas ele não estará ali. Mas os humildes herdarão a terra e se deleitarão na plenitude da paz. Até aqui, vamos orar. Senhor Deus bendito e gracioso, nós te louvamos e te agradecemos pelo teu imenso amor, por tua graça, pelo teu poder derramado sobre as nossas vidas e pela oportunidade e privilégio que o Senhor nos dá de meditarmos na tua palavra. Pedimos a ti que fale conosco, que trate com os nossos corações. Espírito Santo de Deus, pedimos que o Senhor ilumine a nossa mente e nos ajude a compreender aquilo que o Senhor quer falar conosco. Que a tua graça esteja sobre nós e que o Senhor nos transforme por meio da tua poderosa palavra. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Muito bem. Como eu disse, nós estamos aqui tratando dos Salmos, e especificamente os Salmos de sabedoria, e nós já vimos alguns salmos, vimos algumas introduções, vimos a introdução no Salmo 1, no Salmo 19 também, tratamos bastante coisa, e agora nós vamos tratar do Salmo 37. O Salmo 37, ele é um salmo que trata de como o justo, aquele que confia em Deus, aquele que espera em Deus, deve lidar com a maldade e a prosperidade dos malfeitores. Esse salmo ele vem na sequência de um salmo imprecatório, que é o Salmo 35, nós vimos o Salmo 34 na última oportunidade, e esse salmo, ele vem, o Salmo 37, evidentemente, vem logo na sequência de um salmo imprecatório. Nós vamos ver os salmos imprecatórios numa outra oportunidade, um pouco mais para frente. Ele é um salmo, esse tipo de salmo, ele precisa ser tratado de uma forma um pouco mais cuidadosa para nós entendermos bem como lidar com esse tipo de salmo, como orar esse tipo de salmo. Então, nós vamos ver os salmos imprecatórios um pouco mais para frente. E esse Salmo 37 vem também logo depois de um salmo que trata da sabedoria, que na verdade faz um contraste entre a sabedoria de Deus e a insensatez do homem, que é o Salmo 36. Então, o Salmo 37 aqui, ele vai abordar mais profundamente esse contraste entre a vida do justo e a vida dos que não confiam em Deus, apontando principalmente para o comportamento que os fiéis a Deus devem ter em relação aos malfeitores, em relação àqueles que não confiam
no Senhor. O Salmo 37 ele é praticamente uma resposta, né, para os justos do Salmo 36. Então, eu recomendo, inclusive, que você leia o Salmo 36 posteriormente, para você entender o porquê do Salmo 37, ok? Então, o que nós vamos tratar hoje aqui? Ou o que o Salmo 37 vai tratar especificamente? É um Salmo de Davi, né? Esqueci de dizer, é um Salmo também de Davi. Se você não sabe, os Salmos têm alguns autores. A maioria dos Salmos foram compostos e escritos por Davi, né? Mas este Salmo especificamente é também o Salmo de Davi. Então, aqui ele vai falar, vai tratar especificamente da inveja dos malfeitores, né? Ou, na verdade, ele vai chamar a atenção dos fiéis, daqueles que conhecem a Deus, para que não tenham inveja dos malfeitores. E se a gente pensar na nossa vida, né, num contexto mais amplo, a gente vai. O que a gente percebe? Né? Na verdade, quando a gente busca uma vida justa, uma vida correta diante de Deus, né, e também uma vida correta diante dos homens, né, sendo honestos, sendo corretos e tal, ainda assim a gente enfrenta muitas lutas e muitas dificuldades para viver. Né? Viver de forma correta, viver de forma justa, honesta, não é fácil nos nossos dias. Na realidade, nunca foi em tempo algum da humanidade. Né? Mas quando nós vemos a nossa dificuldade para viver, para conquistar as coisas, para termos uma vida mais tranquila. E aí a gente observa que as pessoas que vivem de forma incorreta, que são desonestas, que são mentirosas, que são corruptas, quando a gente vê como elas prosperam, né, e vivem, pelo menos aos nossos olhos, quase sem dificuldades, vem uma certa indignação no nosso coração, né? A nossa mente fica indignada, a gente fica aborrecido, e a gente fica, em alguns momentos, até irritados, né? Por ver como eles vivem uma vida aparentemente regalada, né? Uma vida tranquila, e enquanto a gente luta a duras penas para poder ter uma vida, no mínimo, bem equilibrada, bem ajustada. Né? Parece que os mentirosos, os desonestos, os corruptos não enfrentam lutas, ou pelo menos as mesmas lutas que nós. Né? Eles podem desfrutar da vida, parece que eles desfrutam da vida de uma forma muito mais tranquila do que nós que buscamos uma vida justa e correta. Né? Isso, como eu disse, faz parte da história da humanidade. Né? Desde que Adão e Eva pecaram, existem essas disparidades e muitas vezes a gente não sabe lidar com esse tipo de coisa. Os salmos, eles têm também essa propriedade de expor como que o salmista lidava também com esse tipo de coisa. Né? O Salmo 73, que não é um salmo de Davi, também deixa isso muito claro. Né? Parece que o salmista ali, ele fica inconformado por ele viver uma vida de buscar viver uma vida que agrada a Deus, e ao mesmo tempo ele vê as pessoas injustas ali prosperando e ele não tendo muita facilidade na vida, né? E isso, como eu disse, ele acaba vindo ao nosso coração, vindo à nossa mente, e não são poucas as vezes que nós nos irritamos com isso, né? Com essas injustiças. Então, Davi ele vai tratar aqui no Salmo 37 desses sentimentos e desses pensamentos. Mas ele vai trazer à tona as reais intenções do coração dos seus leitores. Quando eles ficam indignados, quando eles ficam aborrecidos, quando eles ficam irritados, né, com a prosperidade dos malfeitores, Davi ele vai tratar ali de uma forma muito mais profunda, no sentido de extrair ou expor o coração, né, daqueles que
que vão ler ou que estão ali ouvindo a Davi, né? Mas antes de nós entrarmos propriamente dito nos pormenores, né, desse salmo, vamos observar, eu gostaria, né, que você observasse o caráter imperativo de cada sentença desse salmo, especificamente dos versos 1 ao 8. Né? Nós acabamos de ler, né, mas eu quero destacar aqui como Davi ele é imperativo, como ele coloca algumas questões aqui desse salmo de uma forma muito incisiva, né, tendo um caráter de ordem. Né? Por exemplo, no verso 1, ele diz, não te aborreças. Isso é imperativo. Né? No verso 3, ele diz, confia no Senhor. No verso 4, agrada-te do Senhor. No verso 5, entrega o teu caminho ao Senhor. No verso 7, descansa no Senhor. No verso 8, deixa a ira. Né? Lembrando que nós, nesse primeiro momento, nós não vamos tratar do Salmo todo, vamos tratar somente dos versos 1 até o verso 11, mas do verso 1 até o verso 8, tem esses imperativos. Né? Davi, ele não apresenta essas sentenças como se fosse um cardápio de opções, né, para que alguém escolha o que quer ou não fazer ou aceitar. Quando ele diz no verso 1, não te aborreças, Davi não está aqui propondo uma opção, né? Olha, você poderia não se aborrecer. Não, ele está sendo imperativo, ele está dando uma ordem. Né? Ele está colocando aqui, tem um peso de um mandamento, né? É uma ordenança mesmo. Não te aborreças, ele está dizendo. Então, não há escolha aqui. Davi não está colocando numa questão de escolha ou de múltipla escolha. São sentenças que expressam ordens que devem ser seguidas. Veja, é importante nós observarmos que este salmo não é somente um salmo, né, onde Davi está ali meio tranquilo, sabe? Falando ali calmamente com as pessoas, falando, vem cá, meu querido, não te aborreças, sabe? Não fica mal por causa dos homens, dos malfeitores, não fica assim, não, vem cá, né? Não, Davi não está sendo cauteloso, não está sendo manso na hora de falar. Davi está trazendo uma exortação aqui. A gente vai ver isso mais claramente. Então, veja esse salmo como uma exortação, uma palavra onde Davi, e Deus, através de Davi, está chamando a atenção no sentido de correção, trazendo uma correção para os seus leitores, e Deus hoje, falando conosco, ele quer nos corrigir acerca dos pensamentos, acerca da forma como nós encaramos determinadas situações que nós observamos na vida. Então, mais uma vez, né, são sentenças aqui que expressam ordens que devem ser seguidas, ok? Nós devemos ter isso em mente para entendermos perfeitamente ou da melhor maneira possível este salmo. Muito bem, então, diante do inconformismo, né, dos justos ao comparar suas vidas com os malfeitores, o que Davi vai dizer? Né? No verso 1 ele diz, não te aborreças por causa dos homens maus, nem tenha inveja dos malfeitores. O principal ponto de Davi aqui não é a indignação ou o sentimento de injustiça em si. Aqui, Davi está se dirigindo aos seus leitores e a questão não é, a gente não pode ver aqui como se fosse um simples sentimento de indignação. Puxa, não é possível que eles estejam fazendo isso. Não é possível que os injustos continuem agindo dessa forma. Não é possível que os injustos estejam sendo tão opressores assim. O que Davi está fazendo, ele está confrontando a inveja que se apoderava dos corações daqueles que estavam com ele ali, daqueles que estavam lendo ou iriam ler este salmo.
É um confronto. Davi percebe, evidentemente, que pelo Espírito de Deus, né, percebe algo que provavelmente também já havia passado em seu coração. Né, que aqueles que amam a Deus, aqueles que procuram viver segundo a palavra de Deus, estavam tendo inveja, estavam desejando ter a mesma vida que os injustos, ter os mesmos, desfrutar das mesmas coisas que os injustos estavam desfrutando. E Davi, então, vai confrontar, ele confronta este sentimento, ele confronta este desejo que as pessoas tinham e que provavelmente ele também, em muitos momentos da sua vida, tinham. Os seus leitores, os seus ouvintes, queriam ter o que os injustos tinham. Então era um sentimento de inveja, a indignação, o aborrecimento, é porque eles estavam invejando, desejando aquilo que os injustos tinham. Eles queriam viver a vida que os injustos tinham. Eles queriam viver a felicidade ou a suposta felicidade que os malfeitores estavam desfrutando. Davi está exortando os justos a não ter inveja da vida e da prosperidade dos maus. Por quê? Porque, verso 2, pois em breve a vida deles se secará, né? Em breve secarão como a relva, murcharão como a erva verde. O que isso significa? Os homens maus, os malfeitores, aqueles que não amam a Deus, aqueles que não temem a Deus e nem vivem segundo a palavra de Deus, eles serão cortados como uma erva daninha que é arrancada de um jardim. Né? Agora de manhã, eu e o André, a gente estava vendo as plantinhas aqui, né? Algumas plantas, vendo alguns brotos, né, que vão nascendo, e a gente, em alguns vasos, junto com as plantas, né, que a gente realmente quer, vão nascendo matos, vão nascendo algumas ervas que não são boas, né, para a planta, enfim. E elas precisam ser arrancadas. Por quê? Porque elas são verdes. O mato normalmente é assim, né? Ele é bem verde, ele não só parece, né, como ele está muito saudável, mas por quê? Porque ele vai roubando os nutrientes da terra, impedindo que esses nutrientes, ou dividindo esses nutrientes, para que não chegue plenamente à planta que é daquele lugar. Né? Então, essas ervas, esses matos precisam ser arrancados para que os nutrientes possam ser plenamente absorvidos pela planta que foi escolhida para estar ali naquele vaso ou naquele jardim. Dessa mesma forma, ou semelhante a isso, Davi está dizendo que os maus, as pessoas que não amam a Deus, os que não temem a Deus, serão arrancados. Né? Então, Davi chama a atenção, porque é o próprio Deus quem vai fazer isso, é o próprio Deus quem vai arrancar. A não ser que esses malfeitores se arrependam dos seus pecados, o modo como eles vão terminar a sua jornada aqui nesta terra não vai ser nada agradável. O fim deles será um fim deplorável, será um fim que eles realmente ninguém, nem eles, nem ninguém deseja. Portanto, o que Davi vai nos mostrar aqui, nos mostra aqui, é que ao invés de ter inveja dos malfeitores e da vida que eles vivem, aqueles que são justos, aqueles que amam a Deus, devem desejar viver e ter aquilo que Deus proporciona. Davi fala, não tenha inveja dos malfeitores, não tenha inveja e nem deseje viver a vida que eles vivem. O que eles têm será arrancado deles. A vida que eles vivem é uma vida de ilusão, uma vida de mentira, uma vida de engano. Então, Davi fala, não tenha inveja, não deseje esse tipo de vida, não deseje o que eles têm, porque o que eles obtiveram
não foi por meios que Deus ensina, por meios que honestos, justos, corretos. Tudo que eles têm vem por meio de opressão, vem por meio de exploração, vem por meios injustos, vem por meios iníquos. Não tem inveja dessas pessoas, nem queira ter o que eles têm, muito menos a vida que eles vivem. Em contrapartida, o que Davi diz diante disso? Verso 3: confia no Senhor e faze o bem. Um outro imperativo aqui. Se no verso 2 ele diz que eles vão murchar, né? E no verso 1 ele diz, não te aborreças, no verso 3 ele diz, confia no Senhor e faz o bem. Assim habitarás na terra e te alimentarás em segurança. Mais uma vez, Davi, então, exorta e repreende de uma forma imperativa os seus leitores. E a ordem aqui é confiar em Deus. Não desejar o que os malfeitores têm. Não invejar o que eles têm e a vida que eles vivem. E aí, o que Davi mostra? Que a necessidade, na verdade, o dever do homem é confiar em Deus. A confiança em Deus é um chamado que permeia toda a Escritura. Em toda a Bíblia, nós vamos ver Deus chamando o homem para confiar nele. E esse deve ser, e é também, o dever de todo ser que respira, confiar em Deus. Mas note que essa confiança, quando as Escrituras falam dessa confiança, não é uma simples crença na probabilidade de que Deus não falhará. Não é uma confiança superficial, não é uma confiança egoísta, não é uma confiança que se assemelha muito mais a um pensamento positivo do que se assemelha à fé e à esperança que a Bíblia nos ensina. Essa confiança que a Bíblia, né, nos ensina, para a qual Deus nos chama, né, como uma ordenança, é a convicção de que Ele, que Deus, pode todas as coisas. É a convicção de que não há impossíveis para Deus. E, acima de tudo, esta confiança para a qual a Bíblia nos chama, que devemos ter em Deus e depositar em Deus, é a revelação, ou é ter a revelação no mais íntimo do nosso coração de quem Deus é. E depositar toda a nossa vida nas mãos de quem Deus é, nas mãos desse Deus que é todo-poderoso, que é onipotente, onipresente, onisciente. É para esta confiança que Deus nos chama, é para essa confiança que a Bíblia nos chama, de nós depositarmos a nossa vida, confiarmos a nossa vida nas mãos daquele que pode todas as coisas. Deus, por si mesmo, é digno de toda confiança pelo fato de ser quem Ele é. Esta confiança em Deus nos conduz a uma atitude que nos leva a desfrutar de um benefício ou de muitos benefícios dados pelo próprio Deus. A sequência aqui dessa ordem imperativa que Davi dá né, confia no Senhor e faz o bem. Por quê? Porque Deus é imutavelmente bom. Eu costumo dizer, né, que Deus não tem bondade para dar. Deus é bom. Quando você tem alguma coisa, né, é diferente de você ser algo, de você ser alguém. Deus não tem somente bondade para dar. Deus é bom. Então, quando nós desfrutamos da bondade de Deus, nós estamos desfrutando de quem Deus é. Porque Deus é bom. Deus é imutavelmente bom. E os que confiam no Senhor devem refletir esse caráter de Deus. Se Deus é bom, então aqueles que amam a Deus, que temem ao Senhor, que confiam no Senhor, devem imitar o seu modo de vida, devem imitar o seu modo de agir, porque Deus é bom. Então, consequentemente, nós também devemos buscar agir conforme esta característica, este atributo do caráter de Deus. Por isso, Davi diz aqui, faze o bem. E há uma distinção clara entre
aqueles que amam e temem a Deus daqueles que são injustos, daqueles que são ímpios, daqueles que não amam a Deus, daqueles que são perversos. Eles fazem o bem visando a exploração, visando a opressão, visando obter lucro sobre aquele que eles estão oprimindo. Eles não têm o bem do próximo como fim das suas ações. Eles têm a exploração, eles querem se beneficiar explorando aqueles que são mais simples, explorando aqueles sobre quem eles têm domínio. Mas, o contrário disso, Deus nos leva a fazer o bem, não por causa do resultado ou da recompensa que nós vamos ter, mas simplesmente porque nós amamos a Deus. E esta deve ser a atitude comum, deve ser a atitude que alguém que ama e confia no Senhor deve ter por natureza. Fazer o bem, fazer aquilo que é correto, fazer aquilo que é justo, como consequência da vida e da comunhão que tem com o próprio Deus. Os que confiam no Senhor sabem, né, que em tudo e em todo tempo Ele provê o necessário para a vida, e estão certos que, né, que Deus, né, por ser quem Ele é, ele tem toda a capacidade e o poder de cuidar, providenciar todas as coisas necessárias para a vida, e o próprio Deus é plenamente capaz de Ele sozinho nos proteger. Por isso que Davi, no final do verso 3, diz aqui, né? Assim habitarás na terra e te alimentarás em segurança. Então, você confia no Senhor, por quem Ele é, por ter a revelação de quem Ele é, você vive em conformidade com aquilo que você conhece de Deus, porque o próprio Deus te conduz a isso, a fazer o bem, porque Deus é bom. E aí, qual é o benefício que você tem disso? Você tem a certeza que nesta vida você tem o cuidado, a provisão e a proteção do próprio Deus. No verso 4, Davi diz o seguinte, mais um imperativo, agrada-te também do Senhor. Não é mais uma opção. Né? Considera aí se você vai se agradar do Senhor ou não. Não, não é uma opção, ele está sendo imperativo, que ele está dando uma ordem. Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará o desejo do teu coração. Agradar-se do Senhor é ter alegria e prazer nos caminhos que Deus determinou e pré-estabeleceu para nós. É você se alegrar, né? Estar satisfeito e feliz com a forma que Ele governa a sua vida. É entender que tudo que Ele faz, né, coopera para o seu bem. E que Ele é o único que pode te conduzir para a plena satisfação e paz em sua alma, no mais íntimo do seu coração. É estar satisfeito com a maneira como Deus dirige a sua vida. É estar satisfeito com a maneira como Deus te conduz. É estar satisfeito com a vontade que Ele estabeleceu para você, com os planos que Ele fez para a sua vida. Agradar-se do Senhor é você estar feliz, porque Ele não te dá tudo o que você quer. Porque Ele sabe que se Ele te der tudo o que você quer e pede, e parece uma contradição aqui com esse versículo, mas daqui a pouco a gente vai entender, mas Ele sabe que se Ele te der tudo o que você desejar, você acabará em ruína. Então você se alegra com a maneira como Deus te conduz. Você se alegra com as decisões que Ele tomou a respeito da sua vida e com os planos que Ele fez para você. E nós, então, precisamos, ao entendermos isso, nós precisamos nos alegrar por Ele nos conduzir de uma forma tão amorosa. Né? E a parte B aqui desse verso 4, né? Quando ele diz, Ele satisfará o desejo do teu coração, em primeiro lugar, né? Este verso, ele não é uma autorização, ou ele não nos autoriza a buscar e a exigir de Deus, ou que Deus faça, todas as nossas vontades, desde que nós não desejemos algo pecaminoso. Não é isso. Não é uma autorização para nós exigirmos que Deus faça tudo o que nós desejamos.
Não. O que o verso está nos dizendo e ele nos ensina, né, é algo muito mais profundo. Eu quero gastar um pouquinho de tempo aqui só para nós entendermos o que, de fato, Davi está dizendo, ou o que Davi disse, e o que Deus quer dizer ao nosso coração. Para nós entendermos, né, o que é esta satisfação do coração, né, e para nós olharmos de uma forma correta o que é essa satisfação, né, esse desejo, né, que Deus satisfaz, a gente precisa olhar para um contexto mais amplo nas Escrituras. Em primeiro lugar, o que Deus diz sobre o coração humano na Bíblia? O que Deus diz sobre o coração humano? Eu quero ler alguns versos aqui com você para que a gente possa entender esse contexto. Começando por Gênesis, no capítulo 6, verso 5, a Bíblia diz assim: o Senhor viu que a maldade do homem na terra era grande e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era continuamente má. Gênesis 6, 5. Veja aqui o que a Bíblia está falando acerca do coração humano. Eclesiastes, no capítulo 9, verso 3, a Bíblia diz assim: Este é o mal que há em tudo que se faz debaixo do sol. O mesmo acontece a todos. Veja que está generalizando aqui. Né? Continuação do verso 3 de Eclesiastes 9. Além disso, o coração dos homens está cheio de maldade e de insensatez durante toda a vida. No final, eles se juntarão aos mortos. Mas um diagnóstico aqui do coração do homem. Jeremias 17, verso 9 diz: o coração é enganoso e incurável, mais que todas as coisas. Quem pode conhecê-lo? No Novo Testamento, em Marcos capítulo 7, dos versos 21 a 23, diz assim: pois é de dentro do coração, é Jesus falando aqui, tá? Pois é de dentro do coração dos homens que procedem maus pensamentos, imoralidade sexual, furtos, homicídios, adultérios, cobiça, maldade, engano, libertinagem, inveja, blasfêmia, arrogância e insensatez. Todas essas coisas más procedem de dentro do homem e o tornam impuro. Voltando para Jeremias, no capítulo 17, verso 10, diz assim: eu, o Senhor, examino a mente e provo o coração, para retribuir a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto de suas ações. Né? Então, olha só, dando destaque aqui, principalmente a Jeremias 17, 9, né, quando ele diz: o coração é enganoso e incurável mais do que todas as coisas, quem pode conhecê-lo? Então, tendo basicamente esse texto de Jeremias 17, 9 como destaque, é possível, agora voltando para Salmo 37, né, no verso 4, é possível, né, nós abraçarmos a ideia de que Deus vai satisfazer todos os desejos de um coração corrompido, cujo conserto não é possível? Você acha que Deus vai satisfazer o desejo de um coração corrompido? Você acha que Deus vai satisfazer o desejo, ou todos os desejos, de um coração que é perverso, de um coração cujas intenções são más, cujos propósitos não são nada louváveis? Temos que lembrar que, por causa do pecado de Adão e Eva, todo o ser humano, todas as áreas do homem foram afetadas pelo pecado. E todo o ser, toda a vida do homem, em todas as suas instâncias, quer físicas, quer emocionais, quer espirituais, estão contaminadas pelo pecado. Então, até mesmo as coisas boas que nós ainda conseguimos fazer, ou que nós ainda fazemos, mesmo essas coisas boas, partindo do nosso coração, com as melhores das nossas intenções, mesmo estas coisas estão contaminadas também pelo pecado. Então, todas as coisas que a gente faz, elas não estão, ou não são essencialmente ou puramente boas, porque elas estão contaminadas.
né? O pastor Fernando, né, poderia nos explicar cientificamente, né, como que essas coisas podem afetar, né, falando de forma biológica, né, como que uma infecção pode, de fato, afetar até mesmo os nossos genes. Então, veja que o homem, ele, ao contrário do que se diz, né, o ser humano, ele não é bom de forma inquestionável. Até mesmo a bondade do homem é questionável por causa do pecado. Então, partindo desse princípio, como que a gente pode encarar que Deus simplesmente, deliberadamente, vai satisfazer todos os desejos do nosso coração, sendo que o nosso coração está contaminado pelo pecado, o nosso coração e o coração do homem está corrompido? Não é possível que isso aconteça. Não é possível que Deus simplesmente olhe para os nossos desejos e fale assim, ok, vou satisfazer os teus desejos. Não é assim que funciona. Quando Davi aponta aqui para essa satisfação, né, ele não está se equivocando, né, quando ele diz que Deus vai satisfazer todos os desejos do nosso coração. Não há um equívoco aqui. E também esse verso, né, comparando com os versos que eu acabei de ler aqui para você, eles não são uma prova, né, ou a parte B aqui do verso 4 não é uma prova de contradição bíblica. Nada disso. Então, se não há uma contradição bíblica aqui, se o coração do homem é corrompido, se Deus, na realidade, não satisfaz todos os desejos do coração do homem, por causa da corrupção que há no coração do homem, então, qual é o coração que tem os seus desejos satisfeitos por Deus? Onde que se encaixa, de fato, esta afirmação aqui de Davi no verso 4? Vamos olhar mais uma vez para um contexto um pouco mais amplo das Escrituras. Deuteronômio, capítulo 30, verso 6, Deus diz assim, através de Moisés: o Senhor teu Deus circundará o teu coração e o coração da tua descendência, a fim de que ames o Senhor teu Deus de todo o coração e com toda a tua alma, para que vivas. Jeremias 24, 7. Eu lhes darei coração para que saibam que eu sou o Senhor. Eles serão meu povo e eu serei o seu Deus, pois se voltarão para mim de todo o coração. Jeremias 31, verso 33. Mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei na sua mente e a escreverei no seu coração. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Olha Ezequiel 36, dos versos 25 ao 27. Então aspargirei água pura sobre vós, e ficareis purificados. Eu vos purificarei de todas as vossas impurezas e de todos os vossos ídolos. Também vos darei um coração novo e porei um espírito novo dentro de vós. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Também porei o meu espírito dentro de vós e farei com que andeis nos meus estatutos e obedecereis aos meus mandamentos e os praticareis. Então, olha só, o coração que tem os seus desejos satisfeitos é aquele coração que foi regenerado por Deus. Antes, os seus desejos eram para satisfação própria. Agora, os seus desejos são segundo a vontade de Deus, e essa vontade é boa, agradável e perfeita. Todo o empenho daquele que tem o coração regenerado e toda a dedicação que ele tem estão direcionados para agradar a Deus e fazer com que a sua vontade se cumpra na terra. Em outras palavras, a gente pode dizer que o desejo do coração dos que se agradam do Senhor é o desejo do próprio Senhor. Por isso eles são satisfeitos. Aquele que teve o coração regenerado, ele já não vive para si mesmo. Paulo vai dizer isso lá no Novo Testamento.
Aquele que tem o coração regenerado, ele abandonou os seus próprios desejos malignos, as suas intenções impuras, as suas intenções e atitudes injustas, e ele passa a desejar o que Deus deseja, porque o próprio Deus revela, mostra quais são os seus propósitos, quais são as suas vontades. E aquele que teve o coração regenerado passa a desejar aquilo que Deus deseja. Ele quer que se cumpra na terra aquilo que Deus quer realizar na terra. Ele quer que as pessoas alcancem aquilo que Deus quer dar para as pessoas. Ele vai buscar a vontade de Deus. Ele vai buscar o reino de Deus, como Jesus ensinou lá no Novo Testamento, né? Em Mateus capítulo 6. Ele vai buscar o reino, ele vai buscar as coisas que são do alto. Paulo fala sobre isso, né? Pensai nas coisas do alto, desejai as coisas do alto e não nas coisas daqui desta terra. Então, o coração regenerado, ele deseja o que Deus deseja. E por desejar e buscar intensamente o que Deus deseja, então eles são satisfeitos. Percebe a diferença? E aqui há, mais uma vez, né, pensando aqui no Salmo 37, há mais um confronto e, ao mesmo tempo, uma distinção entre o coração dos malfeitores e o coração daqueles que buscam viver segundo a vontade de Deus. Percebe? É que aqueles que têm o coração regenerado, aqueles que desejam e buscam a vontade de Deus, é que serão satisfeitos. Né? Diante de tudo isso, no verso 5 aqui do Salmo 37, Davi ele diz o seguinte: entrega o teu caminho ao Senhor, mais o imperativo. Diante de tudo isso, você não buscar ter inveja dos malfeitores, você procurar fazer aquilo que é bom, aquilo que é agradável ao Senhor, você se alegrar e ficar feliz com a maneira como Deus dirige a sua vida, você ter a convicção de que Deus vai satisfazer os desejos do seu coração, porque agora os desejos do seu coração estão permeados, estão cheios das vontades e do desejo do coração de Deus, porque Ele tirou seu coração de pedra, te deu um novo coração, Ele regenerou, Ele purificou as suas intenções, ou Ele é um gerúndio, né? Ele está purificando as suas intenções. Diante de tudo isso, Davi diz: entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. Mais uma vez aqui a palavra confiar. Confia nele e ele tudo fará. Tudo fará o quê? Tudo que você carnalmente deseja? Não, tudo aquilo que ele quer. E que agora é também a sua vontade. Davi, né, mais uma vez chama os seus ouvintes para uma atitude de esperança e confiança em Deus. Entregar o caminho é não se preocupar demasiadamente com as coisas dessa vida, com o que você vai comer, com o que você vai beber, com o que você vai vestir. Não é? Lá em Mateus capítulo 6, Jesus também fala sobre isso. Os seus discípulos haviam abandonado tudo para seguir a Jesus. E Jesus garante que todas as necessidades deles vão ser supridas pelo próprio Deus. Jesus ensinou aos seus discípulos uma vida livre de ansiedade e de total confiança na provisão divina. Não também, né, uma vida isso não significa uma vida de comodismo, de conformismo ou de estagnação. Usar as capacidades e competências que Deus nos concede para crescer profissionalmente, socialmente, espiritualmente, para a glória de Deus. E não para satisfazer o ego. É isso que Davi está nos ensinando aqui. Amém? Ele está nos ensinando a nós colocarmos, entregarmos a nossa vida, o rumo da nossa vida nas mãos do Senhor. Entregar de fato para Deus, para aquele que pode todas as coisas e que já planejou tudo em nossas vidas. No verso 6, ele diz que esse Deus poderoso, amoroso, maravilhoso, fará a tua justiça sobressair como a luz e o teu direito como o sol ao meio-dia. A Luciana e o Samuel compuseram uma música com base nesses versos que nós cantamos muitas vezes na igreja, que, aliás, é uma canção linda. Então, veja, diante desse verso 6 aqui, quando aquele que crê no Senhor, aquele que confia no Senhor, entrega o seu caminho ao Senhor, a vontade do próprio Senhor prevalece em seu favor.
e ele é totalmente liberto das questões e das opressões desse mundo, das opressões do pecado e da injustiça. Esta, na realidade, é a justiça que vem à luz, a vontade do Senhor executada em favor dos justos, executada em favor daqueles que temem o Senhor. É o próprio Deus declarando a inocência daqueles que confiam nele, daqueles que foram regenerados. Esta é a justiça que vem à luz, porque essa justiça está ligada, evidentemente, à obra de Cristo. Jesus, lá na cruz, ele se fez injustos para que nós pudéssemos viver sob a justiça de Deus, para que nós pudéssemos desfrutar da graça de Deus. Então é isso que vem à luz. Por que nós desfrutamos das bênçãos de Deus? Por que Deus nos guarda? Por que Deus nos protege? Por que Deus provê todas as coisas para a nossa vida? Por que Ele não nos deixa definhar? Por que, mais para frente nesse salmo a gente vai ver, né? Por que o justo não mendiga o pão? Porque a justiça de Deus está sobre nós. Aquilo que Jesus conquistou lá na cruz recai sobre nós. E pelos méritos de Cristo, nós podemos desfrutar das bênçãos de Deus. E mesmo aqueles que viveram no Antigo Testamento, eles viviam na esperança, nessa viva esperança de que Deus enviaria o seu justo para que eles também fossem justificados. Por isso, esta é a justiça que vem à luz. Qual então deve ser a reação de nós que cremos no Senhor, que confiamos nele e depositamos a nossa vida nas mãos dele? É o que ele vai tratar dos versos 7 ao 11. Ele diz: descansa no Senhor. Mais um imperativo aqui, ó. Descansa no Senhor e espera nele. Não te aborreças por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do que trama o mal. Mais uma vez, né, Davi aqui sendo enfático e dando uma ordem, e descansar ou aquietar-se aqui, né, também representa ter prazer e alegria na forma como Deus conduz todas as coisas que dizem respeito à nossa vida, e significa também não tentar resolver as coisas por sua própria conta, por sua própria força. É deixar Deus realizar todas as coisas, é deixar Deus resolver todas as questões. E, na realidade, quando nós confiamos em Deus e o conhecemos, nós percebemos que Ele já resolveu todas as coisas. A Bíblia fala, né? A gente costuma repetir muito esse verso que está lá em Isaías, né? Que Deus conhece o fim desde o começo. Então, perceber, entender e ter a convicção de que Deus está no absoluto controle de tudo e tem todo o poder. Então, nós descansamos nele, nós temos prazer nele. Veja, a Bíblia fala que Deus trabalha o tempo todo, que Deus não descansa. Mas lá em Gênesis diz que no sétimo dia Deus descansou. Qual foi o descanso de Deus lá em Gênesis, no capítulo 1? O descanso de Deus foi o prazer e a alegria que ele teve ao ver o resultado da sua obra, ao ver toda a criação, da maneira como ele planejou. Deus descansou, e esse descanso de Deus foi o prazer que ele teve na sua própria criação, na sua própria obra. Nós descansarmos em Deus significa que nós temos prazer na obra de Deus, nós temos prazer na maneira como ele conduz as nossas vidas. E é para isso que Davi está nos chamando, e Deus também está nos chamando. Ele está nos dizendo para descansarmos nele, para repousarmos na maneira como ele conduz as nossas vidas, e principalmente nós temos prazer e alegria na sua forma de governar as nossas vidas. Verso 8, deixa a ira. Mais um imperativo aqui, mais uma ordem. Deixa a ira e abandona o furor. Não te aborreças, pois isso lhe trará mal. A ira corrói a nossa alma, a ira corrói o nosso caráter. Por isso, a ira é tão nociva para nós. E Davi diz aqui, deixa a ira. No Novo Testamento, nós vamos ver Deus nos ensinando o seguinte: olha, não se ponha o sol sobre a vossa ira, ou seja, não vai dormir irado. Por vezes a gente fica irado, é verdade, a gente fica bravo, a gente quer arrancar a cabeça de um, a gente
a gente não tem pleno controle das nossas emoções o tempo todo. Muitas vezes a gente realmente fica revoltado com determinadas coisas. Mas a Bíblia nos ensina a depositarmos todos os nossos sentimentos, a depositarmos essa raiva, essa ira aos pés da cruz, colocarmos isso nas mãos de Deus, para que Ele, então, por meio do seu Espírito, nos traga a sobriedade, para que Ele nos dê equilíbrio, para que então o nosso coração desfrute e descanse na paz que vem do próprio Deus. Então, Davi ele diz aqui: não se irrite, nem se aborreça com a vida dos que vivem longe de Deus. Não se concentra na vida que eles têm. Se concentre naquilo que Deus está te dando. Verso 9 e verso 10. Porque os malfeitores serão exterminados. Mais uma vez aqui, né? Davi volta para aquilo que ele já tratou no verso 2. Né? Ele continua no verso aqui. Porque os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no Senhor herdarão a terra. Né? O profeta Isaías falou: os que esperam no Senhor, os que confiam no Senhor, voarão com asas como águia. Né? Eles correrão e não se cansarão. Eles são constantemente revigorados, aqueles que confiam no Senhor e que esperam nele. Verso 10. Pois dentro de pouco tempo o ímpio não existirá. Olharás para onde ele mora, mas ele não estará ali. Então, mais uma vez, o que Davi está afirmando aqui é que os malfeitores e os injustos, eles serão arrancados de onde eles estão. A vida que eles estão vivendo, que é uma vida de ilusão, que é uma vida temporária, que é uma vida frágil, vai acabar, e eles, no fim, terão... Eles, na verdade, eles vão ter um fim nada agradável, né, como eu já disse. E no verso 11, para nós terminarmos aqui por hoje, Davi diz: mas os humildes herdarão a terra e se deleitarão na plenitude da paz. Enquanto os malfeitores, né, pensam que são os donos do mundo e pensam que vão dominar para sempre este mundo e todas as instâncias da vida nesta terra, no fim, eles serão exterminados. E junto com eles, a opressão que eles promovem. E isso para dar lugar aos justos. O que está reservado de melhor nesta vida, as melhores bênçãos, as bênçãos mais profundas, estão reservadas para aqueles que confiam no Senhor, para aqueles que esperam no Senhor, para aqueles que se atentam e se alegram no Senhor, para aqueles que depositam toda a sua esperança no próprio Deus. Deus abençoa o mundo todo, né? É o que a gente chama, né? A teologia vai chamar de graça comum. Mas há uma graça específica para aqueles que confiam no Senhor e que esperam nele. Existem bênçãos específicas que só desfrutam aqueles que depositam sua fé no Deus verdadeiro. Então, tudo que os malfeitores estão pensando, tudo aquilo que eles estão desejando, a vida que eles estão vivendo agora, tudo isso vai ruir, tudo isso vai acabar. Porque o melhor de Deus está reservado para aqueles que confiam nele. Então, no lugar da indignação, do aborrecimento e da irritabilidade, né, os justos e os humildes vão desfrutar de plena paz do Senhor. Mais uma vez, eu já falei isso outras vezes, a paz na Bíblia não é simplesmente ausência de conflitos, né, interpessoais, mas a paz é o restabelecimento da nossa comunhão com Deus, e isso só é possível por meio de Jesus Cristo. Jesus restabeleceu a paz que havia entre nós. O pecado nos colocou em oposição a Deus, o pecado fez com que nós nos tornássemos inimigos de Deus, e isso significa que todos os exércitos de Deus estavam voltados contra nós. Mais uma vez que nós depositamos a nossa fé, nós cremos em Jesus, o recebemos de fato como Senhor e Salvador da nossa vida, entendemos a sua obra e percebemos aquilo que ele fez por nós, derramando o seu sangue lá na cruz do Calvário. Inclusive, se estivéssemos presencialmente, hoje seria o dia de ceia, né?
Mas quando nós entendemos tudo isso, nós, por causa de Cristo, deixamos de ser inimigos para nos tornarmos filhos de Deus. E aí os exércitos de Deus que estavam voltados contra nós, eles viram as costas para nós, não para nos desprezar, mas para nos defender agora. Os exércitos de Deus se voltam para aqueles que se levantam contra nós. Então, essa paz, a paz bíblica, que também não tem nada a ver com a Pax Romana, né? Com a paz de Roma, não tem nada a ver com essa paz humana. A paz de Deus, a paz bíblica, e essa paz que Davi está dizendo aqui, está apontando aqui, é a paz que diz respeito ao nosso relacionamento com Deus. Inclusive, quando nós nos cumprimentamos, né, nós nos cumprimentamos com a paz. E quando nós fazemos isso, não é simplesmente uma expressão vazia. Essa expressão deve estar carregada com o desejo de que a pessoa que nós estamos cumprimentando esteja de fato em paz com Deus, se arrependa dos seus pecados constantemente e seja regenerado pelo Espírito Santo, para que possa desfrutar de toda a graça de Deus. Então, veja como este verso, né, esse verso 11, concorda, inclusive, com a profecia de Jeremias, né? Eu vou acabar com esse verso de Jeremias 29:11, que ele diz assim, Deus diz através de Jeremias, pois eu bem sei que planos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, planos de prosperidade e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Algumas versões diz planos de paz e não de mal. Então, que nós possamos entender essas questões, que nós possamos entender isso. Deixe de olhar para a vida dos injustos e invejar a vida que eles têm. Confia no Senhor, deposite toda a sua confiança no Senhor. Espera nele. Entrega o teu caminho ao Senhor. E veja, na verdade, desfrute de tudo aquilo que ele já planejou para você. Então, que ao invés da indignação, aborrecimento, irritabilidade e inveja dos malfeitores, que seu coração se encha de paz na comunhão com o próprio Deus. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor resplandeça o rosto dele sobre você, que ele te dê esta paz, para que você viva uma vida feliz nesta terra, esperando e aguardando ansiosamente pela volta de Jesus Cristo. Esse é o meu desejo, essa é a minha oração, em nome de Jesus.